Olá, 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 empreendedor, desbravador de terras. Pois é, você, loteador, você empreendedor da área de loteamento e você terrenista que está nos acompanhando, por quê? Você tem um bem precioso chamado gleba. Mas como transformar essa gleba no bairro? Como fazer isso virar uma parte urbanizada? Pois é, seja bem-vindo. Sou Francisco Bortoluzzi, contador do Lote Contábil e estou no canal Contando Lotes, que é um canal que vai trazer informações para você, empreendedor da área imobiliária. E hoje a gente vai falar mais uma etapa de loteamento. Tenho o prazer de convidar e está aqui comigo Wagner Alves de Oliveira, o cara que faz empreendimentos, que tem o método lote, é um método que ensina o empreendedor a fazer o loteamento, ao terrenista participar de um loteamento e muitas vezes aquele que o cara já fez, evitar tomar os chamados castigos. Eu aprendi essa expressão com ele, ser penalizado por situações erradas. Wagner, seja bem-vindo ao nosso canal. Vamos bater um papo, vamos conversar um pouquinho daí sobre loteamento? Vamos lá, pessoal. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, né? Agradeço aí ao Francisco, a Contando Lotes aqui, a Eurocontábil, o pessoal que me convidou. Tempos atrás estive aqui falando de outro assunto com eles. E que legal estar aqui de novo e da outra vez não falei, quero falar aqui agora. Achei muito interessante esse nome Contando Lotes, os caras são contadores, muito criativo isso aí, gostei pra caramba. E é isso aí, vamos bater um papo, vamos falar hoje sobre equipe multidisciplinar, com gestão interdisciplinar, para que você possa ter sucesso aí com o seu empreendimento, tá bom? Pois é, Eurocontábil, nós uma empresa de contabilidade e temos o Lote Contábil, uma empresa do nosso grupo que ele está no nosso guarda-chuva, na nossa responsabilidade exclusivo para contabilidades de loteamentos e empreendimentos imobiliários. O Wagner é dono de uma empresa que mexe com loteamento, que faz a estruturação do loteamento, criador do método lote. E eu vou contar uma curiosidade para você. O Wagner tem um cachorro. Ô Wagner, qual que é o nome do seu cachorro? Conta pro povo aqui. Meu cachorro chama Lotter. Não pode. O dia que eu estive com o Wagner e ele conhecia o Lote, que é o cachorro dele, eu falei, meu Deus, o cara é fissurado em parcelamento de solo. Mas é bom isso, como ele vivencia isso, a gente vai pegar a expertise dele e compartilhar aqui. Com quem está nos acompanhando, seja pelo canal do YouTube, seja pelas redes sociais. E vamos conversar um pouquinho. Você falou em equipe multidisciplinar. Ajuda eu a entender. Dentro de um loteamento, o que isso significa? Quem está envolvido nessa brincadeira? Verdade, equipe multidisciplinar, né? Bom, eu tenho uma frase que eu sempre carrego comigo dentro dos eventos, dos cursos, nas redes sociais, etc., que eu falo assim: ninguém faz sucesso sozinho, muito menos loteamentos. É uma equipe eclética e multidisciplinar, né? São multi pessoas, né, de várias disciplinas que a gente precisa para trocar o alqueire hectare em metro quadrado supervalorizado, fazer loteamentos, condomínios e chacreamentos. Bacana. E não faço sozinho. Beleza. Eu tenho ali, eu sei que eu vou começar um loteamento, eu vou precisar de profissionais. Existe um profissional que consegue dominar todas as áreas? Não, não existe o profissional que faça todas as tarefas das determinadas áreas. Mas sim, né, existe o gerente de projetos, pessoa que vai coordenar todo esse time. Então, ou seja, é uma equipe multidisciplinar com uma gestão interdisciplinar. Ou seja, tem que ter um gerente de projetos, um head, uma pessoa que é responsável para fazer com que aquelas atividades de determinados profissionais sejam feitas na época certa, no tempo certo, com os entregáveis ok, para você poder fazer o parcelamento do solo da maneira correta. Falando em loteamento, você não pode pensar nenhuma etapa do loteamento de forma isolada. Todas as atividades têm que estar plugadas desde o início, tá? Desde lá de quando chegou a área para você, a terra, independente se você comprou ou fez parceria. Se você vai pensar em produzir lotes, você já tem que estar pensando lá na contabilidade, lá no pós-venda. Então, porque se você deixa para pensar isso de maneira isolada, a chance de você tomar castigo é grande. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Wagner, eu fiz a pergunta se tem um cara que domina todas as áreas. Eu, como contador,
A gente tem a especialidade dentro do nosso grupo na contabilidade de loteamentos, mas sabemos que tem outros profissionais envolvidos. Eu vou pegar primeiro esse gancho aí para falar para ti. Quais são basicamente os profissionais que um empreendedor ele tem que estar perto de si, ele tem que estar ali para desenvolver um loteamento? Olha, veja bem, são vários profissionais. Vou citar alguns, tá? Mas vou colocar o profissional que você tem que ter, que é quem gerencia todo esse time, tá? Porque se você cair naquela conversa assim, olha, eu vou contratar aqui um arquiteto urbanista de renome, vamos colocar só para fins aqui de didática, lá de Goiânia, lá do Rio de Janeiro, e vou contratar o pessoal da engenharia, dos projetos complementares aqui da minha cidade mesmo. A chance de tudo isso dar errado é grande, porque essas pessoas elas têm que conversar diariamente, essas pessoas têm que convergir, essas pessoas têm que se entender, tá? E às vezes o ego atrapalha e atrapalha muito. Então, o que é importante? Você ter um gestor de projetos, esse profissional pode ser de outro estado, o advogado de um estado, contador de outro estado, engenharia de complementares de outro estado ou da sua cidade, mas você tendo um gerente de projeto que faz essa conexão com todo esse time, é muito importante, tá? Porque, ó, tem ali os arquitetos urbanistas, a engenharia e todas as ramificações, topografia, geógrafo, engenheiro civil, tantos outros que a gente precisa. A gente tem ali a figura do advogado, né, mas não é qualquer advogado, advogado que atua realmente com parcelamento solo, com o mercado imobiliário. O pessoal da contabilidade, que não é qualquer contabilidade, depois eu até pedi para o Francisco dar essa visão dele. É o escritório contábil, a empresa contábil que realmente entende do parcelamento solo, que tem muita pegadinha, tem muitas nuances, tem muitas maneiras, formas, jeitos de se entender a contabilidade de um empreendimento imobiliário, que se o camarada não for expertise nessa área, ele não vai te entregar os resultados que você precisa. Tem o pessoal da engenharia ambiental, ou seja, licenciamento urbanístico, ambiental, questões tributárias, societárias. É uma equipe eclética e multidisciplinar. O pessoal das vendas, do marketing, publicidade, propaganda, pessoal que vai fazer os vídeos para você veicular esse seu empreendimento nas redes sociais. Então é muita gente. Então não dá para você, empresário, ou você, terrenista, que achando que vai contratar essas pessoas em apartado, vai fazer toda essa gestão. Pelo amor de Deus, por tudo que você considera de valor na sua vida, não faça isso, tá? O Wagner, o gancho que você deu que eu posso falar um pouquinho é o seguinte: quando a gente fala em empreendimento imobiliário, é muito amplo. Mas a gente tem a incorporação, a gente tem a construção e tem o loteamento, ou seja, tem uma regra específica de loteamento. No mundo contábil, respondendo e pegando o gancho do que o Wagner colocou, a legislação que rege a parte imobiliária, que rege o loteamento, ele sai totalmente da contabilidade comum, a contabilidade comercial. Existe uma legislação própria e muitas vezes não é encarado isso de forma correta. Eu vou dar um exemplo que muitas vezes o cara que é empreendedor tem uma empresa que for fora do segmento, ele vai se assustar a hora que ele vai entender que no entendimento, numa empresa comercial, a venda é receita e a receita, depois de tirado os seus custos e despesas, é lucro. Na contabilidade de loteamento, nós invertemos tudo. Nem toda venda é receita e nem todo resultado financeiro ele pode ser apropriado como lucro, porque tem uma regra específica. Ou seja, não pode negligenciar. E também, você falou um negócio muito importante. Muitas vezes, a conexão entre profissionais é tão importante que na hora de conceber um loteamento, que está lá na verificação se aquilo tem demanda, se está o contrato de parceria, o contador ele não é acionado. Eu vou falar da minha área. E aí você tem um terrenista que ele é um sócio teu. E geralmente pode-se pular etapas e você tem que pensar, o sócio eu quero que ele se dê bem, porque o resultado dele vai ser reflexo do meu resultado. Vou falar um item aqui para quem está nos acompanhando. Você pensou como que vai ser o ganho de capital dessa gleba que está saindo da pessoa física para ir para a SPE ou para ir para o contrato de parceria? Pois é, isso é pensado lá no início. Muitas vezes o contador é acionado depois. A minha conversa tem que ser junto com o advogado, junto com o urbanista, porque eu vou entender se vai ser um condomínio fechado, que a contabilização é de uma forma, ou se vai ser de um loteamento aberto. Estou colocando itens
que o lote contábil do Grupo Euro Contábil participa diariamente do empreendimento lá do início. E aí eu gostaria, né, Wagner? Ali, eu falei do advogado, falei do contador, quais outros profissionais a gente tem ali na nossa esfera de não operação, mas para fazer um negócio se concretizar e iniciar? Bom, são várias, né? Assim como eu já citei aqui anteriormente, mas assim, veja bem, você tocou um ponto muito interessante. Você vai lançar um empreendimento, ou está pensando em fazer um empreendimento, e esse empreendimento é um condomínio de lotes? Sim ou não? Se for um condomínio de lotes, o contador tem que estar lá nas primeiras reuniões. Você tem que tirar suas dúvidas sobre a tributação disso, sobre os benefícios que um condomínio de lote dá. Você vai fazer um loteamento que não é condomínio de lotes, mas é um loteamento fechado e quer ter o mesmo benefício. Você não consegue. Entendeu? No máximo um patrimônio de afetação, que às vezes não é muito viável para gente que empreende com o parcelamento só. Então, ou seja, vários profissionais aí que a gente tem que envolver desde o início, tá? Relembrando aqui, ninguém faz sucesso sozinho, muito menos loteamentos. Nas nossas reuniões, para começar a empreender com determinada gleba, com determinada área, a partir ali do memorando de intenções, na hora que vai entrar para o contrato de parceria, a gente tem que fazer uma reunião com quem vai ser os profissionais que a gente vai colocar para tocar aquele tipo de projeto. Recentemente mesmo, agora, esses dias, eu estive conversando com o Francisco nos bastidores, né? A gente esteve conversando a respeito disso, né? De quão está difícil você colocar profissionais com capacidade de resolver problemas e com ego baixo para atender os seus negócios. Agora imagina, nós, profissionais, acostumados a lidar com isso diariamente, mensalmente, anualmente, temos essas dificuldades. Imagine você, tá? Que seja loteador ou terrenista, que quer formar uma equipe multidisciplinar, sem essa habilidade de lidar com egos, de lidar com pessoas que de repente não aceitam você falar de determinado assunto porque acha que só ela entende daquele assunto e que as faculdades não se comunicam. Mas veja bem, às vezes eu estou falando, eu ligo para o Francisco, quando agora falando da Eurocontábil, que é a empresa que atende as minhas empresas, Francisco, eu estou com essa situação, tá? E às vezes já tem, a gente está numa ligação de WhatsApp com 3, 4 pessoas ao vivo ali. Francisco, nós estamos com essa situação, nós vamos movimentar esse cubo aqui, ó. Nós vamos movimentar esse quadradinho aqui. O que isso pode afetar o nosso empreendimento com relação a determinada situação assim, assim, assado? Ué, um exemplo nosso, esses tempos atrás, a gente estava conversando a respeito daquela área, daquele cliente em comum que a gente tem. A gente precisava integralizar a matrícula. Eram matrículas diversas, eram 4 matrículas, onde 3 estavam na pessoa física do terrenista e uma estava na holding dele. Exato. Qual é a melhor situação para a gente chegar e com menor impacto tributário dentro da legalidade? Exato, exato. E a gente precisou fazer isso por quê? Porque era uma demanda urbanística. A gente precisava fazer um aproveitamento. Eram várias matrículas e tinha essa situação de ouro. Como que você não conversa com o pessoal da área contábil, pessoal da área jurídica, sendo que a gente está fazendo um movimento em matrículas? Só que era uma questão urbanística. Então, equipe multidisciplinar é isso. É você ter pessoas, né, que são responsáveis pela sua faculdade, pelo seu core business, mas que essas pessoas se comuniquem e que, principalmente, essas pessoas são pessoas que você possa alcançar, né? Porque tem muita pessoa que às vezes você liga, marca, não te dá retorno, e aí você está precisando de uma resposta. Isso não é equipe multidisciplinar, né? Isso é um profissional que está lá apartado com a atividade dele, e que na maioria das vezes tem um ego danado, né? Ah, não posso te atender agora, não dá. Bom, peraí. Se a pessoa não te atende, é porque você não é prioridade. Então, alinhe as prioridades, alinhe os objetivos para que você possa ser bem atendido. Mas, se você for tentar fazer isso sozinho, a chance de dar errado é muito grande. Eu não estou vendendo o meu trabalho que eu faço, tem vários gerentes de projetos por aí. Mas tem um gerente de projetos que faça esse pré-filtro, essa pré-análise e que é uma pessoa competente para resolver conflitos e, principalmente, uma pessoa que vai trazer a solução para você e não o problema. É que, na realidade,
todo o processo do loteamento ele acaba num efeito cascata. O trabalho de um depende se o outro fez a parte dele. Muitas vezes o meu trabalho de contabilidade é influenciado totalmente e o resultado é excelente quando eu tenho um advogado parceiro ali, que o empreendedor ele tenha um profissional que ele escolha da escolha dele e que o empreendedor ele fale para o contador e para o advogado, olha, vocês vão se conversar porque o propósito é o mesmo. A gente só não pode seguir caminhos diferentes, porque ele tem uma metodologia, o contador tem outra, só que quando a gente se conversa, fica fácil da gente chegar num propósito comum. E eu sei que em outras áreas acontece da mesma forma. Imagine um urbanista fazer sem entender como vai ser a execução, sem conhecer a topografia do terreno. Olha a movimentação de terra que pode ter, o que talvez não seria interessante, né? Nossa, isso acontece pra caramba. Muito bom você tocar nesse assunto, porque assim, ó, veja bem, como é que funciona o urbanismo, arquitetura, urbanismo, engenharia, tá? O arquiteto ele vai, né, bolar ali o traçado urbano, lógico, né? Os mais profissionais ele vai ter ali algo a se balizar, né? Na maioria das vezes não tem ali, quando está muito no início, não tem o topográfico cadastral, ou seja, o plano e altimétrico cadastral da área, né, com curva de nível de metro a metro, onde está tudo cadastrado para o urbanista poder saber onde que ele está pisando, ou seja, onde que ele está desenhando. Às vezes é um anteprojeto urbanístico, certo? Um anteprojeto urbanístico com poucas informações complementares. Para fins de rabisco, ver um quantitativo de lote é uma situação. Para fins de projetos finais mesmo, ele tem que ter esse plano altimétrico cadastral que a gente fala. Mesmo ele tendo esse dispositivo em mãos para ele poder projetar, tá? A engenharia tem que estar acompanhando, porque às vezes o corte terreno é muito grande, vai ter muito aterro, é uma séria situação, a drenagem, né? Como é que você vai lançar ali a drenagem, o esgotamento pluvial, sanitário, uma série de coisas. Então, cabe a quem? Ao gestor de projeto, fazer com que essas pessoas conversem, que é o que você falou, extrair o melhor em conjunto. Mas, infelizmente, dentro de todas as profissões existe um negocinho chamado ego. Se isso não for apaziguado, gerenciado ou discutido de maneira preliminar, conhecer como que essas pessoas trabalham, você vai ter problemas. Eu já tive problemas indicando profissionais da área jurídica, da questão urbanística, para trabalhar em projetos que a gente estava atuando e que no dia a dia se mostrou ridículo. Pessoas difícil trato com relação, interpretando as coisas diferente e pior, não respeitando a hierarquia do negócio, né? Hierarquia é muito importante ter hierarquia, porque se tem um gerente de projetos, é porque aquela pessoa ela está ali para gerenciar todas as faculdades complementares, para fazer com que aquele business não bata na trave, que aquele business seja sucesso. E ele é o responsável por pensar todas as variáveis. Às vezes o arquiteto urbanista está muito focado em extrair o melhor daquela gleba em lotes, quantitativo de lotes, arruamento, uma série de coisas, atributos, paisagísticos, etc, etc, etc. O engenheiro está ali para ver se aquilo que ele está colocando vai ser viável na engenharia. O Francisco vai estar vendo aquilo ali de uma forma, com um olhar mais pensando não só no presente, mas também no futuro. O que vai impactar tudo isso de forma contábil? Dá para ter alguma estruturação diferente? Que tipo de produto é? E por aí vai, por todas as outras faculdades. Eu tenho convicção que muitos que estão nos assistindo e já empreenderam, eles passaram por situações que a decisão de um profissional não estava alinhada com a segunda etapa e isso atrasa a aprovação, atrasa a execução, atrasa o resultado final e custa caro. A gente sabe que é um mercado que premia bem, é um mercado que, mesmo com alguns erros, premia bem, só que cada vez mais apertado. Tributação mudando, custo elevou muito, as parcerias têm que ser muito bem feitas para não ter esses erros. O Wagner, você falou ali o gerente, o gestor de projetos. O cara que é empreendedor, ele muitas vezes ele bolou e tirou ali de um contrato de parceria quanto vai ser a parte dele, na hora da execução ele vai contratando os profissionais para executar. O gerente de projeto ele vai unir todos esses profissionais, unir que eu digo a comunicação, e esse gerente de projeto ele vai ditar o ritmo, os prazos, como isso tem que acontecer e também participar das soluções de problemas e conflitos. É exatamente o que você falou.
Basicamente funciona da seguinte forma, veja bem, ó, vou te dar um exemplo que acontece muito. As pessoas não reclamam dos órgãos públicos competentes? Licenciamento urbanístico, ambiental, cartório, uma série de coisas, né? A tendência do ser humano é arrumar um culpado, né? Como já é pacífico que os órgãos são demorados, isso, o país é muito burocrático, etc, 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 né? É fácil você chegar e falar, é culpa do município. Nossa, o município é horrível de trabalhar. Esse registrador, essa registradora, nossa, difícil a comunicação com esse camarada, com essa pessoa. Nossa, o licenciamento ambiental agora, inventaram um negócio de faunístico para todos os empreendimentos imobiliários. Realmente, a gente sabe que existe sim essas dificuldades para empreender no Brasil, principalmente de cunho ambiental. Mas imagina você, tem lá uma equipe eclética multidisciplinar, está na fase ali de projeto, né, para apresentar um projeto para o município. Certo? Pegou as viabilidades, você vai lá, vai protocolar um urbanístico. O município ele vai ter, em média, 30 dias para analisar aquele estudo que você está encaminhando ali. Mesmo que de maneira preliminar, para ele olhar, ver se está de acordo, porque o município acaba atuando como se fosse um professor para corrigir erros seu. Não sei para que existe RT no Brasil, mas essa é a realidade. Né? Então o município está lá e na maioria das vezes ele pega erro mesmo, entende? Por quê? Porque a sua gestão de projetos está deficiente. Como que você me manda um projeto, né, uma prancha, ou vai no arquivo digital, faltando informações no quadro de legenda? Olha, seria cômico se não fosse verdade essa situação. Aí o camarada tem 30 dias para olhar, ele vai deixar para o 29º para olhar, aí ele vê aquilo, aí ele dá uma devolutiva para você assim, olha, veio faltando essa informação, você tem que reprotocolar de novo e o tempo urge. Entende? Então, estou falando de detalhinhos pequenos, mas tem várias outras situações. Então, o papel do gerente de projeto é o quê? É trabalhar como o quê? Um auditor daquilo tudo que está sendo feito. Ele tem que trabalhar o planejamento, as estratégias, mas os entregáveis também, tá? Já aconteceu isso comigo. Beleza, equipe coesa, bacana, fizemos vários projetos juntos e estou deixando tocar. Em determinado momento eu comecei a pegar esses errinhos, mas está demorando isso. Aí foi ver, devolveu por quê? Por causa disso. Devolveu por quê? Por causa daquilo. Pô, gente, se a gente não fazer a nossa parte, não adianta reclamar que os órgãos públicos são demorados. E às vezes o órgão público também, não é fazendo advogado do diabo, não, mas é uma situação muito particular, que eu conheço muitas pessoas dos órgãos públicos que são super proativas, só que estão sobrecarregadas, entende? Agora mesmo, recentemente, inventaram essa questão do faunístico, não tem efetivo para analisar as demandas que chegam. Logo, os seus projetos demoram. Entende? Então também tem isso. E aí, a hora que chega a tua vez, você mandou errado? E muitas vezes essa falta de pessoas ali, o projeto está parado. Exato. A pessoa, quando um gerente de projetos, a pessoa que está à frente, ele vai conseguir acompanhar, porque o protocolo está parado, tirar uma satisfação, Exato. não debater, mas sim discutir de forma proativa para ver como soluciona. Exato. Aí o nosso público aqui que nos assiste, vamos pensar ali, eu vou dividir em etapas. Tem o pessoal que já faz o loteamento, muitas vezes o empreendedor ele faz o papel de gerente de projetos. Ele deve estar olhando o passado dele e falou, rapaz, realmente o contador não conversou com o advogado, realmente o ambiental não conversou com o urbanístico e deu os seus conflitos. Ele tira de lição que ele vai ter que fazer o papel. Toma, devolve, ele toca o ritmo. Correto isso? Uhum. E o terrenista? Muitas vezes o terrenista ele está lá, putz, ele quer empreender. Às vezes é uma pessoa que tem a gleba, tem a disponibilidade de empreender, tem o recurso financeiro, mas também não sabe para onde começar. O head aqui, o gerente de projetos, ele serve como essa ponte de execução para ele linkar esses profissionais, no caso. Ele serve para isso e muitas das vezes ele já tem esse time, né? Por exemplo, falando de nós da equipe Lote, que é uma equipe eclética e multidisciplinar. Temos vários parceiros de negócio plugados na nossa empresa com as determinadas soluções. Esse exemplo que você deu é o exemplo do quê? O terrenista, ele tem um insumo principal, que é a gleba. Sem terra não existe loteamento, condomínio, muito menos chacramento. Não existe nada. Tem que ter a gleba, que é o insumo principal. Em muitos casos, ele tem recurso financeiro também, só que ele não tem o know-how, saber como. E aí ele quer buscar isso, ele não quer fazer uma parceria. Ele tem essa reticência, ele não quer envolver outras pessoas, ele não quer fazer sociedade.
mas ele quer realizar. Então ele busca na figura de um gerente de projetos, que daí no caso vai ser a estruturação imobiliária, entende? Estruturação imobiliária é o quê? É um produto, né, que, por exemplo, nós da equipe Lote temos, que é onde você fica com um percentual daquele negócio, você fica no resultado do negócio. Então, para você também é interessante que esse business tome tração, que ele saia do papel e que realmente o VGV projetado venha para o caixa da empresa, senão você não recebe, né? Então, você vai atuar como os seus saberes, ou seja, com o know-how, auxiliando o terrenista em toda essa etapa, fornecendo o quê? Projetos, aprovações, licenças, tudo que o business demanda, inclusive acompanhando até no pós-venda, né? No lançamento e pós-venda. Aí esse terrenista, ele muitas vezes faz essa opção por ter esse gerente de projeto ali, prestando esse serviço para ele, para não fazer parceria com a empresa. É detalhes, é gosto, é jeito de ver as coisas, negócio, é dessa forma que Às vai. vezes ele tem o espírito empreendedor, em vez dele desbravar, às vezes descobrir sozinho, ele contrata quem vai dar o atalho para ele, o caminho para ele. Exato. A gente falou advogado, falamos do contador, o engenheiro ambiental, o cara que tem uma importância suprema dentro desse ecossistema, o urbanista, geógrafo. E aí também, não adianta a gente projetar, a gente executar se a gente não vende. Exato. E aí, para vender, existe o marketing. Ou Exato. seja, mais profissionais dentro da lista, que é a tal da equipe multidisciplinar que você comentou, onde o marketing, as vendas também tem que saber o que aquilo está sendo concebido, muitas vezes no início, para ele planejar em que momento ele faz o lançamento, em que momento ele esquenta a pressão, se ele tem alguma ação para trazer esse público anteriormente, correto? Porque não adianta a pessoa tudo prontinho, vou abrir um stand de vendas e ninguém está sabendo que ali vai ter um loteamento, correto? Esse profissional é igualmente importante. Todos têm a sua importância, tá? Por isso, a importância de ter a figura do estrategista, do gerente de projetos, para conduzir essas pessoas e fazê-las conversarem. Você deu um exemplo memorável aí, né? Coisa que muita gente não faz, né? É o quê? Deixa para falar com o marketing, com a publicidade, com a propaganda, com o pessoal que vai dar vazão nesse lote, depois que está tudo idealizado, né? Esse camarada está chegando tarde. Então você que está começando, pega a visão, entendeu? Você tem que trazer esse profissional do marketing para conversar com o arquiteto lá no início. Como está sendo concebido, para quem que a gente vai ofertar, como que a gente vai vender, cadê o pessoal da área comercial para a gente conversar, porque não é só marketing, é marketing e vendas, entende? Então tem toda essa situação a ser considerada dentro desse negócio, porque ninguém faz business para deixar na prateleira, né? Você não vai fazer o lote para parcelar e deixar o lote lá, porque isso vai gerar IPTU, se você não fazer uma viabilidade fiscal para de repente ter um tempo ali para começar a pagar isso, vai gerar despesa de capinagem, roçagem, manutenção, se for um condomínio, uma série de coisas. Então é importante sim que você pense também nesses profissionais das vendas que vai te acompanhando. Não é só o corretor de vendas, é o pessoal que vai dar a conhecer isso ao público, né? Que é o pessoal do marketing. Eu acho, Tráfego pago, essas coisas todas. eu acho que fica claro para aquele terrenista, cara que quer empreender, hoje ele sabe que se ele buscar um gerente de projeto, um gerente da execução ali, ele vai ter um caminho muito cortado de não precisar descobrir. E ali, Wagner, muitas vezes você tem a loteadora, o cara que já está empreendendo, e o cara que fala, eu vou ser o meu gerente de projetos, o que é comum e normalmente acontece. O que você que já vivenciou isso durante muito, dá o conselho para esse cara? Olha, eu vou te dar um conselho. Por exemplo, o Francisco deu um exemplo aqui da questão de como é a contabilidade, a diferença da contabilidade do mercado imobiliário para outros setores. Cada vez que eu e o Francisco já participamos de vários eventos juntos, é uma oportunidade de aprendizado para mim, tá? Quando eu converso com os nossos advogados, é outra oportunidade de aprendizado. Quando eu converso com os urbanistas, é outra oportunidade de aprendizado. E por aí vai, né? Então a gente nunca vai saber de tudo, né? Dessas situações. E por que eu estou falando isso? Porque, veja bem, se você vai ser o seu próprio gerente de projeto, pelo menos uma coisa você tem que ter, tá? Conhecimento de conceitos do negócio. Conceitos da contabilidade, eu não sou um contador, mas eu tenho conhecimentos
conceitos da contabilidade. Eu não sou arquiteto urbanista, mas eu tenho conhecimento dos conceitos da arquitetura, do urbanismo, da engenharia. Eu sou um gerente de projetos. Então, pelo menos os conceitos eu tenho que entender. Agora, quando você não entende de conceito, aí é complicado porque você não consegue cobrar. E se você cobra, às vezes está cobrando errado. E aí vai causar ruído dentro desse time eclético e multidisciplinar. E aí, se você tem uma galera que está com você que tem, quase todo mundo tem isso, né? Mas se o ego é muito aflorado, aí danou porque as pessoas não querem ser cobradas por pessoas que têm um conhecimento inferior ao dela. É muito comum dentro de sala de aula, quando a gente vai palestrar, dar cursos, né, palestras, etc., a gente perguntar logo ao início, dentro de uma sala de 70, 100 pessoas, pessoal, erga a mão aqui, quem já leu a 6766? Quem aqui sabe o que fala o artigo 18 da 6766, o 23, o 28 da 6766? As pessoas ficam com medo, por quê? Ali tem arquiteto, tem engenheiro, tem advogado, tem contabilista, tem proprietário de gleba, tem corretor, tem pessoal do marketing. Trabalha no mercado imobiliário e não sabe o básico conceitual, porque a 6766 é a lei que trata dos dispositivos gerais de uso, ocupação e parcelamento solo. Então, é obrigação sua ter o conhecimento. Você não precisa ser advogado, mas você precisa saber o que está dizendo lá dentro, porque tem direitos, deveres e obrigações, estatuto da cidade, por aí vai. Então, para aquele camarada que quer se aventurar, que quer ele mesmo ser o gerente de projeto dele, entenda de conceitos. Muitas vezes esse conceito, eu vou falar algo que volta para o lote contábil, volta para a contabilidade, é o cara saber que uma tomada de decisão, se ele tiver um suporte contábil, ele pode economizar tributariamente ou fazer algo diferente. Vou dar um exemplo aqui. Quando eu falo, e eu defendo muito a área contábil, porque eu vivencio isso e todo dia, então eu preciso estar nessa brincadeira aqui, que a tributação ela é totalmente mudada se eu participar do início do conceito da concepção do negócio. Eu vou dar um exemplo prático e aí eu vou deixar uma indagação para quem está nos assistindo, assim, né, Wagner? O Lote Contábil participou de um empreendimento agora que no início ali, e na decisão de algumas estratégias, nós vemos uma economia de base de cálculo em torno de 5%. Imagine um VGV que vai em torno de 50 milhões, você economizar 5% de base de cálculo disso. Se isso vem só no momento do lançamento, no momento de começar vendas, eu não conseguiria atuar. E aí, quem estava de gerente de projeto tem um conceito, entende ao momento de chamar um profissional. Eu acho que fica também, né, Wagner, quem for ser o gerente de projetos, que muitas vezes o loteador fala, eu vou fazer a gerência de projetos, contrate profissionais que estejam de acordo com o seu propósito, fazem eles sentar numa mesa, fazer eles abrir uma ligação de celular por WhatsApp, fazer entrar num meeting ali, num call online e entender que todos vão estar no mesmo conceito, né, Wagner? Uma das coisas que eu prezo muito, assim, com os meus parceiros de negócio, e você, o Fábio é um deles, tem outros, que é o seguinte, vamos trabalhar junto? Vamos. O mercado está aí, um mercado sensacional, premia e premia muito bem, a médio e longo prazo, quem faz da maneira correta. Então vamos trabalhar junto? Não é quantidade, é qualidade. Então, meu primeiro acordo que eu faço com todos esses caras, tá? Na maioria das vezes eu acerto e acertei. Já errei também, tá? Mas tá tudo bem, quando erra, às vezes está mostrando uma coisa que você não estava enxergando de fato, e se erra no começo, melhor para você corrigir a rota. É o quê? Você tem disponibilidade para me atender, Chico? Francisco? Fábio? Tem. Olha, os nossos clientes são exigentes, tá? Então, às vezes a gente precisa entrar numa reunião, claro, não é exclusivo meu e nem do meu cliente. A gente sabe das limitações, a gente sabe disso. Mas nós somos prioridades um do outro. Quando eu ligo, ele não pode atender, logo ele me retorna. E assim, esse respeito mútuo. A mesma coisa, quando ele me liga, se eu não atendi, depois eu olho, eu tenho que retornar para esse cara, porque esse cara não está me chamando para tomar cerveja, para churrasco, até que a gente faz isso, normal, somos seres humanos normais. Mas, a gente, quando liga, a gente sabe que a pessoa está falando alguma coisa séria. Como a gente tem cliente em comum, esse é o nosso primeiro acordo. Então você que nos ouve e nos vê nesse momento, faça esses acordos preliminares. Olha, a gente trabalha dessa forma. Serve para você? E outra, eu sou gerente de projeto aqui. Vocês estão, não por ego meu, não, é hierarquia. Vocês estão debaixo do meu guarda-chuva. Entende?
Então a gente tem que trabalhar com o objetivo comum, mas aqui a decisão é minha, a responsabilidade está comigo. Se você não fazer os entregáveis certos e não te cobrar, vai dar M para todo mundo. Só que eu sou o testa desse negócio, entendeu? E tá tudo bem. Em outro momento, de repente, você não vai ser essa figura. Só que se você for chamado para fazer alguma coisa, entregue. Faça o combinado, entende? Então é muito importante o alinhamento de propósito. Porque hoje em dia tá assim, é um mimimi. Às vezes você falou com uma pessoa, eu sou filho de italiana, pressão na voz, falo alto, a pessoa, nossa, mas você fala muito alto. Mas como assim, pô? Eu tô conversando com você normal. Que isso? Como é que pode? Que sociedade é essa? Então, cuidado na formatação dessa equipe eclética, multidisciplinar, porque é aquele velho ditado, problema você vai ter, entendeu? Só que tem uma questão muito importante. Os seus problemas são seus melhores amigos, tá? A oportunidade ela vem realmente disfarçar de problema. Aí você fica reclamando dos problemas e às vezes você não enriquece ou não faz acontecer por causa disso, porque você reclama dos problemas, entende? Agora, com relação à sua equipe coesa, sabendo aonde quer chegar, sabendo quem é o líder, quem é o gestor daquilo, vai dar tudo certo. Vai ficar bom para todo mundo, porque no final do dia o que a gente quer é o quê? Entregar um produto de qualidade para quem vai comprar lá na frente, quem vai viver, vai morar, vai ser pessoas, né? E trazer o VGV projetado como prêmio de um trabalho bem feito para o caixa da empresa. Pois é, tem que saber o time de como começar, de como conversar. E quando você fala em problemas, o nosso público é muito qualificado de entender que isso é não errar de novo. É entender que também não é qualquer um que entra no mercado de loteamento, porque tem que ser uma pessoa inteligente, resiliente e entender do mercado. E eu falo, muitas vezes o gerente ele tem que saber o que não fazer. Hum, Ou seja, o é, guarda-chuva dele ali, ele tem uma visão global, uma visão processual enorme, e todo mundo que está na sua equipe ali, trabalha em conjunto, vai saber o seu time ali do que entregar, né, Wagner? exatamente, exatamente. É como traçar um destino no GPS. Às vezes vai ter Compartilha, uma interrupção na via, você vai ter que fazer um desvio, mas a rota está lá. compartilha um case ali que o fato de uma decisão de um head de projetos ali, trazendo essa equipe para lá, fez uma mudança drástica, um case de sucesso ali, na hora de você ter uma equipe multidisciplinar trabalhando com você, loteador. O que você vivencia naqueles empreendimentos que você participa? Ó, primeiramente, eu só tenho que agradecer as pessoas que estão comigo, né? Primeiramente, eu sou cristão, a Deus, e essas pessoas que estão comigo são altamente competentes, né? Mas, às vezes, passa despercebido por todo mundo, por isso a importância do gerente de projeto. A gente tá, por exemplo, dá um exemplo, aconteceu recentemente aí, ó, sei lá, quase atrás, um ano atrás. A gente estamos ainda com esse projeto, agora ele está na fase final, está saindo do forno, e esse projeto ele era um master plan. Ele foi concebido como um master plan, certo? Dentro desse master plan, a gente foi pensando a área como um todo. Criação de destino, então vai ter loteamento aberto, vai ter condomínio de lotes, vai ter chacreamento, que esse projeto ele tem uma parte que tem um grande rio logo aos fundos da gleba. Então a gente foi pensando produtos de maneira macro dentro de um master plan. No entanto, esse projeto ele tem as restrições ambientais, como todos, né? A gente tem que compor com as restrições ambientais e ficou vários pontos ali de área que não podia ser suprimida, etc. A gente transformou aquilo em bosques dentro do master plan, etc, etc, etc. Só que ele entrou na base de cálculo, porque ele estava sendo pensado global. E quando ele entrou, essas áreas verdes, as áreas institucionais, as áreas que foram destinadas lá a praças, etc., essa área verde, que era um remanescente que ficou, ela foi computada e isso mexeu no quantitativo de lotes. Quando, dada a época da gente fazer as sobreposições de linhas do projeto para questões de faseamento, de fases do projeto, que é uma questão mais jurídica, estratégica, para que a gente não comunique numa matrícula só, porque a gente tem cronograma físico e financeiro de obra, a gente não quer lançar como um todo, com a obrigação de se fazer tudo aquilo em um cronograma só, então a gente começa a mexer nas matrículas do empreendimento. Fazer por fases para não atropelar tudo. Isso, mas não é só aquela fase normal, convencional.
É fases mais fases de matrícula diferente, para uma aprovação diferente para cada matrícula daquela. Aí você pode parar e pensar, nossa, mas passar por todo o processo de aprovação de novo, porque vai dividir matrículas, então cada uma vai ser diferente. É melhor do que você errar na oferta, entende? Então tudo você tem que balizar, né? Tudo você vai ter que pensar. E nessa modificação ali de matrículas, de abertura, sobreposições de linha, etc., a gente resolveu criar uma matrícula só para aquela área verde. Como ela estava computada dentro do master plan, a gente acabou ganhando 60 lotes a mais. Então, isso só com um olhar clínico, né? Uma visão de um especialista que está todo dia ali pensando projeto, pensando lotes. Então, foi enriquecedor isso para o nosso time como um todo, né? Mas parecia uma coisa simples. Pô, estamos fazendo um master plan, mas na hora dos arquitetos pensarem aquilo, a hora que foi pegar a Lei Municipal de Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo, para jogar o cálculo de áreas verdes institucionais e tal, como a gente retirou aquilo do projeto em função de estar mexendo nas matrículas, muda-se o cálculo. A E base aí, de cálculo menor exigiu menos áreas doadas, menos áreas públicas, sobrou exato, sobrou mais área vendável. vendável, mais metro quadrado. Isso. Então, Ou você seja, imagina. o menos foi mais. Exato, é um problema. Foi um problema. Rapidamente, um outro problema que a gente teve foi uma prefeitura que deu uma anuência para a gente numa rua que não era pavimentada. A prefeitura deu anuência para a gente, tranquilo, anuiu, levamos para cartório, registramos. Quando fomos ver mais a profundo, uma discussão, ficaram sabendo que a gente estava empreendendo ali, fomos ver, tinha aquela rua que a prefeitura anuiu, fazia parte da matrícula de uma fazenda lindeira com a gente. Ou seja, tivemos que voltar todo o processo para trás, entendeu? Então tudo isso poderia ser mitigado e aconteceu com a gente. Então cada coisinha, porque não existe receita de bolo. O que é importante é você ter uma equipe multidisciplinar que na hora dos BO todo mundo se junta, se reúne, pega a sua parte de culpa e resolve o negócio e Ou faz seja, ele acontecer. planeja para não acontecer. Agora, algumas situações que é fora da normalidade vai acontecer, como todo empreendimento, saiba a forma mais estratégia disso aí. Porque o primeiro exemplo ali, onde tinha uma doação maior de áreas, você de forma técnica e a equipe de forma técnica, eu estive participando desse projeto, estou participando desse projeto, achou-se um formato de menos se transformar mais. Eu acho que é importantíssimo, eu acho que despertou ali no nosso empreendedor, no nosso loteador, do nosso terrenista, como agir, porque fazer é uma coisa, pensar como fazer é uma etapa anterior, e saber que você vai ter profissionais que vai somar contigo e como lidar com isso é muito importante. São várias faculdades aqui, vários profissionais que a gente listou nesse nosso bate-papo aqui, que tem que estar no mesmo propósito. O Wagner, mais uma vez, participando do Contando Lotes, um canal do nosso escritório, Lote Contábil, que faz parte do grupo Euro Contábil, para trazer informações para você que nos acompanha. Deixo aqui um espaço aberto para suas palavras, suas considerações finais. Fique à vontade, Wagner. Bom, pessoal, só agradecer, né? Porque a gratidão ela abre espaço para mais e mais na sua vida, né? Se a gente não agradecer, é complicado. E agradecer o que tem é uma obrigação nossa, né? Então, agradecer a nossa audiência aqui, a vocês que nos convidaram. E a mensagem é a seguinte: gratidão por aquilo que você já tem é obrigação. Gratidão por aquilo que você ainda não tem se chama fé. E a mensagem final que eu quero deixar para você é o seguinte: o desafio que você não enfrenta vira o seu limite. Então, se desafie, encare com vamos dizer assim, muita resiliência, e no final você vai ser muito premiado. Nada vem de graça. Então você antes tem que entregar. A vida só te devolve na medida das suas entregas. Nada mais, nada menos. Excelente, excelente, excelente. Vamos refletir as palavras que o Wagner falou. E é o seguinte, o desafio, você tendo pessoas competentes ao seu lado e sendo bem planejado, a estratégia, certeza que você vai ter um ótimo resultado. A você que nos acompanhou em mais um capítulo, mais um episódio do Contando Lotes, meu muito obrigado, e acompanhe o nosso canal. Ative ali o sininho,
deixa como um canal de preferência seu, se você é o empreendedor de loteamento, que vem muita coisa boa por aí. Nosso cronograma está muito bacana, mais profissionais para compartilhar a sua experiência. A você, um forte abraço e vamos lá, bora lá, contar lotes.